Fala pessoal, sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Para você que está chegando por aqui, eu convido a se inscrever no nosso canal e ligar o sino para receber as notificações. Toda semana 2 vídeos novos e também dá uma olhada no nosso site www.porque.com.br, que tem bastante conteúdo escrito lá. Hoje nós vamos falar dessa história que está se arrastando aí sobre o IOF, né? O Imposto sobre Operações Financeiras. Algumas semanas já o Ministério da Fazenda anunciou que para fechar as contas, atender ao arcabouço fiscal, né, que é o conjunto de regras fiscais que ele mesmo se colocou, teria não só que fazer um congelamento de gastos, mas teria que aumentar imposto. É brincadeira! É brincadeira! E aí vem um aumento do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. E o que chama atenção aqui foi, primeiro, teve um primeiro recuo do governo. Tinha uma parte desse IOF que era sobre movimentações de investimentos fora do Brasil. Ia ter um IOF nisso e o governo acabou voltando atrás. Vou explicar daqui a pouco por quê. Mas manteve boa parte do que tinha colocado inicialmente no decreto, que era imposto sobre empréstimos, contratos de empréstimos de empresas, sobre investimentos em previdência privada, sobre operações com dólar e assim por diante. Tá? Então, como imposto, ele encarece várias margens, então ele traz custos. Mas o que o governo está olhando ali é que precisa fechar as contas e uma parte desse fechamento das contas vai vir por esse aumento de imposto. Tá? Acho que o que chama atenção foi o que aconteceu ali no começo, que foi no fim da semana anterior, tá? Que o governo veio e falou desse imposto, e em parte desse imposto ia vir de taxação sobre movimentação de investimentos de brasileiros no exterior, e acabou voltando atrás. Por que ele voltou atrás? Porque isso aí basicamente é um controle, pode ser encarado como um controle de capital. Toda vez que você movimentar dinheiro para fora do país, por exemplo, investimentos fora do país, configuraria como poderia ter imposto em cima disso. Tá? O problema é que os investidores, sabendo disso, eles se movimentam antes. Então você tem uma saída de capital. Então o que aconteceu ali foi uma coisa meio rápida, teve alguma coisa nesse sentido, teve uma movimentação nesse sentido, e quando você tem uma saída de capital, o preço do dólar tende a subir, tá? Porque as pessoas buscam mais investimentos em dólar. E a gente observou isso no momento em que o governo anunciou. Tá? Então teve um princípio ali de movimento muito forte e o governo acabou voltando atrás. Tá? Para fazer esse tipo de movimento, você tem que pegar os investidores meio que sem perceberem, é uma coisa difícil, para não ter esse movimento antes de você implementar. E não foi o que aconteceu aqui. Mas mesmo que eles não percebam, a questão é a seguinte, bom, o governo está fazendo isso agora, uma vez, o que garante para mim que ele não vai fazer de novo, vai aumentar o valor dessa alíquota. Principalmente porque o problema fiscal, o problema das contas públicas, ele não vai desaparecer. Então teria de fato essa expectativa que ele poderia aumentar ainda mais, que poderia dar mais gás ainda para a saída de dinheiro do país. Tá? Então, por conta dessa movimentação, que o governo falou para não dar margem à especulação, foi exatamente isso que aconteceu, mas foi ele que colocou fogo na especulação. O Ministério da Fazenda acabou voltando atrás nessa parte, mas manteve boa parte do IOF que está sendo colocado aí. Tá? Bom, esse movimento tem custo? Obviamente que tem custo. Todo imposto vai gerar algum tipo de custo. Então, por exemplo, se as empresas têm um custo maior para fazer empréstimos, que é o caso aqui, isso vai aumentar o custo de crédito, né? E que isso vai sendo um aumento de custo ali para as empresas, um desestímulo à produção e ao emprego, tá? E parte disso vai ser repassado para os consumidores. Então isso é uma coisa. Outra coisa, quando você taxa, por exemplo, previdência privada, você também desestimula a poupança. Então tudo isso acaba sendo custos que vêm do imposto. Mas todo imposto tem isso. Qual que é a vantagem que o governo está vendo aqui no IOF? A vantagem que ele está vendo é que você consegue arrecadar rápido. Tá? Então é um imposto que é relativamente fácil, você consegue fazer por decreto aqui no caso, tá? Você não precisa ter uma discussão ampla no Congresso para começar a valer depois de 3 meses. Então é uma coisa que você consegue arrecadar rapidamente, já te ajuda a cobrir o gasto aqui no curto prazo. Então, o próprio ministro Haddad disse hoje que é uma solução paliativa, que ele está buscando ali coisas mais permanentes junto ao Congresso, mas não está muito claro que vai acontecer. Tá?
Então, eu acho que o que é preocupante aqui quando a gente olha é o problema das contas públicas, tá? Que é um problema que está ali na cara de todo mundo. O governo se propôs a uma regra fiscal um pouco mais frouxa que a que tinha antes, é verdade, mas que ele está tendo muita dificuldade em cumprir. E agora veio esse lance de fato até um certo desespero para tentar fechar as contas no curto prazo. Tá? A questão é que sem de fato reformas mais estruturantes, isso aí vai reaparecer toda hora. Então toda hora pode-se recorrer a soluções paliativas para fechar um buraco e não se resolve a questão de longo prazo. Então acho que o ministro agora mencionou na coletiva que deu hoje que está em linha, que o Congresso está em linha com ele na busca de soluções mais permanentes e que vai apresentar aí nas próximas semanas. Vamos ver o que sai daí. Eu não tenho muita esperança que saia coisas muito de longo prazo mesmo, tá? O Congresso está com uma disposição muito pequena a cortar gasto, o governo também disposição muito pequena, e a gente vai ficar recorrendo a essas alternativas de curto prazo. Tá? Outra questão é que o Congresso parece rejeitar essa ideia de aumentar imposto, tá? Mas se ele não quiser cortar gasto, eu não vejo outra alternativa de, pelo menos, assim, cumprir ali batendo na trave ali a meta fiscal, e a gente vai convivendo com essas questões, tentando resolver o curto prazo no afogadilho, recorrendo a soluções paliativas sem resolver o problema de longo prazo. É isso aí, pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo, a gente volta a conversar mais essa semana que vem. Deem uma olhada no nosso canal, tem bastante conteúdo escrito lá. O endereço é www.porquê.com.br, também das redes sociais aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E é isso aí, até semana que vem, um abraço!